Diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 13. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Podeis assentar-se. Antes de adentrarmos nessa mensagem, eu queria aproveitar essa oportunidade para dar um aviso acerca da evangelização amanhã. Nós queremos convidar toda a igreja a se envolver com o trabalho de evangelização. Amanhã nós estaremos fazendo um treinamento de como evangelizar, tendo em vista que a partir dos próximos domingos nós vamos estar tentando fazer visita não somente aos novos convertidos, mas aos nossos visitantes. Porque muitas vezes nós vamos às ruas, não encontramos muita gente no bairro Farol, é um bairro de difícil acesso às pessoas, que as pessoas que a gente encontra na rua são transeuntes que não moram por aqui. E acaba que a evangelização de entrega de literatura não surte tanto efeito como surte num bairro mais popular. Em contrapartida, o Farol ele tem um alto número de visitantes. Todos os cultos de domingo, nós temos 20, 15, 10, às vezes até mais visitantes que são pessoas que são tocadas por Deus, começam a frequentar a igreja e de alguma forma a gente tem que saber tratar essas pessoas. Aproveitar a oportunidade de Deus estar trabalhando no coração dela. No domingo, acredito que foi no domingo passado, ou foi o retrasado, se converteu um rapaz, eu tomo a liberdade de falar, eu não reconheci ele aqui, mas é possível que ele possa estar até aqui. E eu conversando com ele por telefone, esse rapaz dizia que ele vinha frequentando a igreja durante 2 meses. Mas quem ele convidou? Ninguém. Foi sentir o toque de Deus de ir para a igreja. Eu sou católico, mas há muito tempo que Deus vem me tocando para ir para a igreja. E 2 meses que ele vem à igreja, chega como visitante, a igreja não tem uma recepção que funciona a contento para podermos identificar essa pessoa e trabalharmos, visitarmos, orarmos, aconselharmos. Graças a Deus que esse rapaz, a obra que Deus começou na vida dele, ele continuou até há 15 dias atrás ele tomou a decisão, se converteu. Quando ele tomou a decisão, se converteu, caiu na nossa malha que a gente já começou a fazer a visita aos novos convertidos, que era um outro problema, uma outra problemática também, que a pessoa se convertia e ninguém ligava para dar uma saudação, uma palavra de boas-vindas, explicar o que aconteceu, esclarecer qualquer dúvida. E essa pessoa se convertia, então ela sobrevivia por conta própria. Ela poderia tanto vir nos próximos cultos, como não vir, ninguém ia atrás. Se ela viesse para a escola bíblica, para a classe de primeiros passos, a informação que eu tive é que se ela faltasse, ninguém ia atrás. Ela poderia vir o primeiro domingo, o segundo domingo, o terceiro domingo, mas no quarto faltou, ninguém ia atrás. Então nós estamos na evangelização, botando isso como prioridade. Vamos trabalhar os novos convertidos e os visitantes. Se alguém foi tocado por Deus para entrar nessa igreja, a gente vai tentar acolher e fechar a porta de trás da igreja para que essa pessoa, se pensar em sair, não encontre mais a porta aberta. E o propósito de amanhã é a gente trazer um treinamento, como se portar numa visita ao novo convertido, como se portar numa visita a um visitante,
como fazer o contato telefônico, o que falar, o que não falar, o que fazer. Nós vamos estar ministrando um estudo também, que em suma é o plano de salvação, a obra de Cristo, a justificação pela fé, não pelas obras. E queremos dar sempre estar trazendo treinamentos. E amanhã vai ser o nosso primeiro treinamento, às 2 horas. Estaremos orando para as 2h30 estar começando, com o desafio de 4 horas terminar. Porque se algum irmão quiser ir para um ensaio de algum coral que comece porventura às 4 horas, não vai se impedir. Amém, irmãos? Então todos estão convidados, os ombreiros e os demais irmãos, a participar desse treinamento que será ministrado amanhã. Tudo indica que aqui nesse auditório, ao lado da tesouraria, esse auditório aqui embaixo. Amém? No subterrâneo. Amados irmãos, com grata surpresa e sentindo honrado, eu recebi o convite do pastor Herman para essa noite estarmos ministrando a palavra de Deus. E assim que recebi, mesmo estando um pouco gripado, e peço até desculpa aos momentos que porventura esteja tossindo, uma gripe muito chata, mas assim que recebi esse convite, logo o Espírito Santo trouxe no meu coração a mensagem que eu trouxe também no culto de sexta-feira aqui, sobre o Pai Nosso, sobre uma pequena expressão dentro do Pai Nosso. E naquela feita nós explanamos uma parte da mensagem, e dessa feita agora nós explanaremos a segunda parte dessa mensagem. Quando trabalhamos ao Pai Nosso de Jesus Cristo, nós botamos como delimitação do nosso tema apenas uma pequena expressão do Pai Nosso. Pai Nosso, nós temos aqui uma sequência de 5 versículos, mas é um texto extremamente profundo e falta-nos oportunidade de tempo para tentarmos trabalhar cada uma dessas expressões que Jesus Cristo traz na oração do Pai Nosso. E nós, já na primeira vez que pregamos, nos colocamos como tema apenas a expressão santificado seja o vosso nome. E nessa noite não vai ser diferente. Iremos ministrar essa noite sobre esse tema, santificado seja o vosso nome. Os benefícios que temos de buscarmos a santificação do nome do Senhor. E eu quero convidar-vos a glorificar ao nosso Deus essa noite, não somente com palavras de aleluia, não somente com palavras de glória a Deus, mas eu quero convidar-vos para uma atitude de oração. Você esteja adorando o nosso Deus, dizendo: santificado seja o vosso nome, Senhor, apresentando diante dele a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, os seus familiares, o seu trabalho, a sua casa, a sua vizinhança. Que você possa introduzir a Deus essas palavras de oração e dizer: santificado seja o teu nome, Senhor, na vida do meu filho. Santificado, Senhor, seja o teu nome no ambiente do meu trabalho, que todos venham reconhecer o Senhor como santo, como soberano, como único e exclusivo Deus. Santificado, Senhor, seja o teu nome, Senhor, na nossa igreja. Santificado, Senhor, seja o teu nome na minha vida, no meu matrimônio, nos meus filhos. Então eu te convido a estar orando enquanto estaremos ministrando. Você substitui, pode falar aleluia, pode falar glória a Deus, mas eu te convido, creio eu, uma orientação do Espírito Santo, para que você introduza palavras de adoração, dizendo, entronizando o nome do Senhor: santificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. A oração do Pai Nosso, ela pode ser resumida nessa expressão. Quando Jesus Cristo nos ensinou a orar e disse: quando orares, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino
para que seja santificado o teu nome. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, para que o teu nome seja santificado. Tudo vai se resumir nessa expressão. Venha a nós o vosso reino, para que o teu nome seja santificado. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu, para que o teu nome seja santificado. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, é para que o teu nome, Senhor, seja santificado. Abençoa minhas finanças, abençoa minha casa, abençoa minha família, para que o teu nome, Senhor, seja santificado. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, para que o teu nome seja santificado. Glória a Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, para que o teu nome seja santificado. Então, toda a oração do Pai Nosso você poderia resumir nessa pequena expressão: santificado seja o vosso nome. Aleluia. Glória a Deus. Nós também temos, assim como fizemos a primeira vez, queremos fazer uma ponderação. Não há nada que eu e não há nada que você possa fazer para aumentar o grau de santidade de Deus. Quando Jesus nos orienta a orar para que o nome do Senhor seja santificado, Ele não está pedindo uma forcinha para aumentar o grau de santidade de Deus. Não há nada que eu possa fazer que vá tornar o grau aumentar o grau de santidade de Deus. Há sim algo que nós podemos fazer para que o nome dele seja santificado em nosso meio, para que os nossos conterrâneos, para que os nossos irmãos, nossos familiares tenham a visão exata ou mais próximo do real acerca de quanto é puro e com quanto é santo o nome do nosso Deus. Amém? E quero também trazer uma pequena ponderação ainda nessa pequena introdução, que o nome de Deus está associado ao seu povo. Foi assim com a história de Israel. E da outra vez que pregamos, nós falamos a história de Israel e a santidade do nome do Senhor. Como que Deus endureceu o coração de Faraó para, através daquela oportunidade, criar para si um nome glorioso em toda a terra e passar a ter o seu nome santificado, ser santificado na boca dos egípcios e na boca de todos os povos da terra, que começou a ouvir os feitos do Deus de Israel. Então, o nome do Senhor começou a estar associado ao povo de Israel, de forma que o povo de Israel, quando foi levado em cativeiro, Deus usou um profeta, Ezequiel, capítulo 36, versículo 23, para dizer ao povo que ele estaria vindicando, que ele estaria reivindicando a santidade do nome dele, porque o povo de Israel, quando foi levado ao cativeiro, estava assim, colocando o nome de Deus na lama, porque o povo falava, está aí o povo cujo Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que no passado fez grandes coisas, tirou o povo do Egito, mas agora não tem força para libertar o povo. Agora não se importa, não tem força. Então falava-se o que se queria, e Deus se incomodava, porque o nome dele estava associado ao povo de Israel. E assim, amados irmãos, o nome do Senhor que estava associado ao povo de Israel, segundo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, passa a estar associado após Cristo à igreja, ao povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não só mais os judeus, mas também aos gentios, a todos que de bom grado recebam o Evangelho, passa a ser considerado povo de Deus, e esse povo de Deus passa a estar representando o nome do Senhor, e por onde quer que esse povo passe, se ele andar em derrota, em vergonha, em pecado, em sujeiras, ele vai estar
desfazendo, destratando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ao passo que se esse povo também andar em santificação no nome do Senhor, andar mesmo que em provas, mesmo que em tribulação, mas andar glorificando, exaltando, dando testemunho do Deus que tudo pode, um Deus maravilhoso que não deve ser ultrajado, que não deve ser menosprezado, mas um Deus que deve ser colocado como primeiro lugar. O nome de Deus vai ser glorificado na vida daquele crente. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu quero nessa noite trabalhar com vocês os benefícios em 4 tópicos de nós almejarmos a santificação do nome do Senhor, de nós começarmos a substituir as nossas orações para as nossas vontades. Às vezes, irmãos, nós oramos tão pouco, não temos uma vida devocional com Deus ativa, corremos para um lado e para o outro, estamos na igreja, mas não conseguimos parar. Como Jesus disse, quando orares, fecha a porta do teu quarto e em secreto ora para o teu Pai. Como o Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que medita na tua lei dia e noite. Nós não conseguimos parar diante de Deus. Às vezes nós temos tempo para a obra de Deus, mas não temos tempo para o Deus da obra. E pior, quando paramos, não sabemos orar como convém. Nós chegamos diante de Deus e começamos a agradecermos alguma coisa, mas logo começamos a pedir para os nossos próprios deleites, para as nossas próprias preocupações, para as nossas próprias angústias. Começamos a apresentar aquilo que está pesando no nosso coração, acerca dos nossos familiares, acerca do nosso orçamento familiar, e começamos a pedir, em nome de Jesus, agradecemos e fechamos a oração. E falta-nos, irmãos, uma atitude devocional, para que possamos, em nossas orações, deleitarmos no Senhor, como diz Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Falta, irmãos, saber que o Senhor é algo prazeroso, que a comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, com o nosso Deus, é algo prazeroso, é algo que você é chamado a se deleitar. Falta-nos, na hora de orarmos, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e esquecermos as nossas necessidades. Como Jesus nos ensinou, quando orares, você vai começar, não é pedindo pelo pão nosso de cada dia, não é pedindo para que você seja livre do mal, não é pedindo para que você não caia em tentação, seja livre das tentações e seja livre do mal. Não, isso são coisas por último. E não estejais ansiosos, porque o vosso Pai Celestial sabe o que você precisa, antes mesmo do pensamento se formar na sua mente. Mas quando você entrar na presença do Senhor, você vai começar por esse ponto, você vai começar entronizando o nome do Senhor, você vai começar se deleitando na sua presença, você vai começar pedindo para que o nome dele seja santificado na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu trabalho. Como eu introduzi nessa noite, você vai começar a glorificar o nome do Senhor, orando para que o nome dele seja santificado, orando pelos projetos da igreja que esteja associado à santificação do nome do Senhor, as metas, os alvos, os desafios, para que o evangelho cresça, para que as obras de Satanás sejam desfeitas, para que as vidas sejam libertas, para que os casamentos que estejam por
por um passo do divórcio sejam recuperados, e que o nome do Senhor seja santificado nesses casamentos, orando por restauração de vida. E você vai começar a desejar aquelas coisas, e aquelas coisas vão entrar no seu coração, e de repente, irmãos, o pulsar do seu coração começa a ter sincronia, começa a bater na mesma passada do pulsar do coração de Deus, e como você começa a desenvolver uma intimidade com Ele, uma intimidade de pensar nas mesmas coisas, de sentir as mesmas coisas. Ou, irmãos, às vezes o Espírito Santo está gemendo, às vezes o Espírito Santo está sabendo de alguma coisa que você não sabe, na vida do seu filho, na vida do seu familiar, e Ele está ali preparado para usar você na intercessão, para que você comece a desejar que o nome do Senhor seja santificado na vida dele, e para isso orar, para isso batalhar, para isso pagar um preço, para isso entrar na torre de vigília, como o Senhor diz: busquei a quem possa se colocar na vigília, e não encontrei como atalaia. Nós precisamos saber entrar na presença do nosso Deus. Nós precisamos saber que ganhamos muito mais em buscarmos, em primeiro lugar, a santificação do nome do Senhor. Se você tem 1 hora para orar, ore 58 minutos, ore 59 minutos, só em função da santificação do nome do Senhor, só em função do desfazimento das obras de Satanás, só em função da propagação do Evangelho, só em função do crescimento do Evangelho, da restauração de vidas, de casamento, e você deixa no final. Não precisa nem apresentar razões, só fecha o Pai Nosso, só diga assim: sim, Senhor, continuando, perdoa nossos pecados, o nosso de cada dia que dá hoje. E aí você fecha o Pai Nosso, não precisa nem explicar. Você vai se deter somente em função da santificação do nome do Senhor. E o primeiro benefício disso, eu quero dizer, uma lei espiritual, que se chama reciprocidade divina. Quando o homem dá um passo em função de Deus, Deus dá 1, 2, 3 passos em função daquele homem. Quando o homem começa a deleitar-se na presença do Senhor, como diz o Salmo que já citei, o Senhor começa a conceder os desejos do seu coração. Quando o homem começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas naturalmente, porque o nosso Deus, Ele é um Deus recíproco. Está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A fé é a certeza das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Não podemos servir a Deus sem fé. E um conceito que você tem que guardar no seu coração para iniciar a caminhada de fé é essa certeza da lei da reciprocidade divina. É importante, é necessário, todo aquele que se aproximar de Deus tem que saber que Deus é recíproco, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em responder, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em dizer assim: tão encarecidamente me amou, também eu o colocarei no lugar alto, no alto retiro, para que a sombra do passarinheiro, para que a peste que voe de dia, para que nenhum mal chegue à sua tenda, porque Ele tem encarecidamente me amado. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia no Salmo 91. Nós conhecemos as promessas do Salmo 91. Mas se você tiver um lápis, uma caneta, um marca-texto e quiser marcar 3 versículos que são a razão de tanta promessa, que vão mostrar essa reciprocidade divina, eu lhe convido a marcar o versículo 2, o 9 e o 14. Vamos ler. Salmo 91, versículo 2, 9 e 14.
Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Veja bem, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Amém, Deus. tá brilhando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória ao teu nome. Conhecemos bastante o Salmo 91, mas eu quero chamar a vossa atenção aos versículos 2, o versículo 9 e o versículo 14, que são as explicações que Deus está falando, por que Ele vai trazer tamanha proteção. E é exatamente isso que eu quero falar, a lei da reciprocidade divina, como um benefício que nós teremos se nós passamos a buscar a santificação do nome do Senhor. Versículo 2, diz ao Senhor, o salmista, né? Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então o salmista que iria receber aquelas promessas, ele começa a dizer que Deus é o seu refúgio, o seu baluarte, e é nele que ele confia. No versículo 9, pois disseste, olha o pois, o que é o pois, irmãos? O pois é uma explicação por que ele vai agir assim. Então, antes do versículo 9, tem um monte de promessas. Aí ele diz, pois, eu vou fazer isso, pois, em outras palavras, porque o Senhor, você disse, o Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu vou pregar com esse aqui de fio para não correr risco. Glória a Deus. Libera ele aqui, amém. Já é o segundo microfone. Vamos tentar se adaptar aqui. Pois o Senhor, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Glória a Deus. Já o versículo 14, mais uma vez, eu consigo tirar para segurar na mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode não, é ordem, né? Mas aí a gente está sem microfone, sem fio. Versículo 14. Glória a Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Já a finalização do Salmo, Deus fala, eu vou fazer isso porque a mim se apegou com amor. Em outras versões bíblicas, existe a expressão, pois tão encarecidamente me amou. Ou seja, Deus se sente agradecido. Glória a Deus. Não que eu faça alguma coisa em retribuir ao Senhor o seu amor com amor, a sua graça com minha devoção. Não que isso signifique alguma coisa de valor perante a grandeza do nosso Deus, olhando por nossa ótica, né? Mas como o nosso Deus é grandioso em amor, misericordioso, sublime, elevado, ele se sente agradecido, porque são muitos os seres humanos que recebem a revelação da soberania de Deus, recebem milagres, curas. São muitos que são curados, como os 10 leprosos, e somente um voltou, e Jesus destaca, cadê os outros 9? Não foram 10? Porque só um voltou. Então no Salmo 91 ele está explicando o porquê de tanta promessa, e ele fala, olha, porque tão encarecidamente você tem me amado, tem tirado às vezes de uma prioridade de fazer uma viagem, de fazer um entretenimento com sua família, e tem honrado as ofertas, as suas contribuições, em função da minha obra, para que haja o crescimento da minha obra, para que a minha obra tenha recursos, e com isso o meu nome seja santificado. Em função disso, tão encarecidamente você tem feito isso no meio de uma crise financeira. Então Deus se sente agradecido, ele se sente tocado, e ele justifica
O porquê dessa proteção, o porquê desse cuidado, porque tão encarecidamente você tem me amado. Esta é a lei da reciprocidade. É um benefício, irmãos, que temos em buscar a santificação do nome do Senhor. Podemos contar com Deus que não deixa nada para trás. Nós não vamos buscar a santificação do nome dele em prol de uma barganha, em prol de uma troca. Não! Nós vamos buscar porque nós vamos passar a amar, a desejar que o nome dele seja santificado, que as vidas sejam tiradas das garras de Satanás e que as vidas venham reconhecer o santo evangelho. Então, por amor, irmãos, mas por amor a gente faz e Deus, por amor, vai se sentir na função de retribuir esse amor. Pois tão encarecidamente você tem amado, me amado. Portanto, eu farei todos esses livramentos que tem aqui no Salmo 91 chegar na tua casa, chegar na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Segundo, alegria na obra do Senhor. Eu convido vocês também a abrir o livro de João, capítulo 15, versículo 8 e 11. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. João, capítulo 15, versículo 8 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus que está falando, e ele explica assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus. Ele está falando aqui sobre a videira, e que se nós somos ramos, enxertados nessa videira que é Ele, nós iremos produzir muitos frutos. Nós vamos estar envolvidos com a ministração do Evangelho. Nós vamos estar envolvidos, irmãos, talvez você nunca suba na tribuna para pregar o Evangelho, mas você está envolvido com a ministração do Evangelho. Você está orando para que Deus use o pregador. Você está orando para que Deus toque no visitante. Você está orando, você está convidando uma pessoa para vir ao culto. E você está orando durante a semana para que aquele convite não deixe aquela pessoa em paz. Para que aquela pessoa responda aquele convite e esteja na igreja. Então não necessariamente você está no púlpito pregando, mas você está envolvido com a ministração do Evangelho. Você faz parte de um corpo. Você está atrás de vidas, atrás de almas, buscando frutificar. Glória a Deus. E nós frutificamos não somente pregando, mas também convidando, como o André convidou a Pedro e a outros, e eles vieram à presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre. E, irmãos, Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês derem fruto, vocês vão glorificar a Deus. O nome de Deus vai ser santificado no ato de você frutificar. Deus vai confiar a você alguns talentos, alguns dons, que depois vai lhe pedir prestação de conta. E se aqueles talentos que Ele te deu, você tem frutificado na sua presença, o nome dele será glorificado e o nome dele será santificado na sua vida. Aí o versículo 11, Jesus fala: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, o segundo benefício de se buscar a santificação do nome do Senhor é a alegria completa. É um gozo completo, é aquilo que Jesus disse para aquela mulher samaritana: aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Ô irmãos, a vida de crente, ela passa a ser medíocre quando a gente deixa de produzir para Deus. Porque quando nós temos algum envolvimento com a obra do Senhor, nós formamos um ciclo de retroalimentação. Você faz alguma coisa
em função da obra, Deus vai lhe suprir, vai lhe ser recíproco, porque você está fazendo, tem algum envolvimento com a obra, e aí então você começa, você recebe, você faz, você recebe, você faz, você recebe, você faz. Mas quando você não tem envolvimento com a obra do Senhor, você não pode desfrutar dessa alegria plena que Jesus está falando no versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o vosso gozo esteja em vós, o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E você não consegue ter vida espiritual com Deus. As coisas perdem o seu valor, perdem o seu sabor. É como se comesse uma comida sem sal. Era como se comesse uma comida que deveria comer quente, mas está ali fria. Você não consegue ter prazer nas coisas espirituais, porque você não se envolve com a obra do Senhor. Você não se envolve com a questão da glorificação do nome do Senhor, com a santificação do nome do Senhor. Você não tem nenhum envolvimento. Então, sem esse envolvimento, você não pode desfrutar, irmãos, dessa alegria que Jesus falou. Nisso eu tenho vos dito, para que a vossa alegria seja completa, porque vocês vão dar muito fruto e glorificar o Pai, e assim fazendo, vocês vão ter a alegria do Evangelho no seu coração. Deus vai começar a poldar a sua vida para que dê mais fruto. Irmãos, eu já passei alguns períodos na minha vida que não foram semanas, foram anos que eu fiquei sem um envolvimento com a obra, não só por culpa minha, mas por alguma série de motivos de mudança, de transferência, e alguma coisa, as portas se fecharam e eu fiquei meio que ocioso, e de repente comecei a ter dificuldade para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor, porque eu me vi assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada para Ti, até que eu quero, mas eu tenho que esperar, e isso foi, daqui a pouco eu estava sem mais fazer devocional com Deus. E esse é o grande segredo de se ter uma devocional com Deus, é se envolver com a obra, é se envolver, mas não é se envolver com a obra, irmão, sem propósito não, é se envolver com a obra com o propósito da santificação do nome dEle, porque também tem muitas atividades na casa do Senhor, tem muito ativismo, agendas, idas e vindas, mas que as pessoas parecem que perdem o foco do principal que é a santificação do nome do Senhor. Então, se você se envolver com a obra do Senhor, você vai desfrutar de uma grande alegria. Eu vou citar um exemplo de Jesus, João capítulo 4, versículo 31. Vamos lá, irmãos. Você vai ver como é que acontece essa alegria. Jesus estava caminhando com muita sede e fome. Os seus discípulos tinham ido buscar alimento na cidade mais próxima, e ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana. E aí os discípulos estavam voltando. Veja a narrativa no versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Os discípulos chegaram com um pãozinho quentinho, com a manteiga, com o queijo, com um saco de leite, com os ingredientes para fazer a refeição. Está aqui, mestre, come. Aí, mas ele lhe disse: uma comida eu tenho. Olha a alegria e o entusiasmo no coração de Jesus. E, irmãos, a gente desfruta dessas coisas quando a gente faz a obra do Senhor. Quando a gente sai para a evangelização, quando a gente sai para visitar um orfanato, quando a gente sai para visitar um abrigo de idosos, um abrigo de crianças, quando a gente sai para estender a mão a um mendigo numa rua, quando a gente sai para fazer uma visita a uma pessoa, nós sentimos esse entusiasmo, essa sensação de urgência, essa sensação de plenitude na alma. Olha a plenitude na alma de Jesus. Ele estava precisando do pão material, mas olha o que ele fala: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: será que alguém deu algo para comer a ele, que ele está saciado? Porque a gente estava morrendo de fome, trouxe o pão, deixou aqui, e ele está dizendo agora que está nem aí para essa comida, que tem uma coisa mais maravilhosa do que isso. Aí de repente Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eu porém vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa.
E aí estava quase chegando já a mulher samaritana com os seus conterrâneos que ela tinha lá, evangelizar ele, dizendo para vir conhecer aquele que tinha falado tudo acerca da sua vida. E Jesus estava tão entusiasmado, tão alegre, tão radiante, sentindo aquele gozo completo que ele falou em João capítulo 15, versículo 11, que vocês vão sentir a alegria completa. Ele estava sentindo ali naquele momento, o pão passou a não ter mais sentido. E irmãos, às vezes a gente vai se envolver, faz uma viagem missionária, faz uma obra de evangelização, você vai sentir tanta plenitude de Deus, você vai ter um encontro com Jesus. Em Hebreus capítulo 13, tem um versículo que diz assim: saiamos ao encontro de Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando o seu sacrifício, porque tem um altar para se comer, que não tem direito de comer aqueles que estão dentro do arraial. Somente quem está disposto em sair fora do arraial, que vai poder desfrutar desse altar. Então, em outras palavras, somente se você se envolver com a obra da evangelização, da santificação no nome do Senhor, com a obra da pregação do Evangelho, você vai desfrutar de uma alegria, de uma plenitude, de um gozo na sua alma, que jamais você vai ter sentado nesse banco. Jamais. E esse é um dos grandes benefícios, irmão, de se buscar a santificação no nome do Senhor. É a alegria e a plenitude que você vai sentir no seu coração através de um envolvimento com a obra. Você vai ver de fato um rio de água viva fluir no seu interior, e de repente aquilo que era prioridade deixa de ser, porque você começa a enxergar a urgência da obra do Senhor. Você começa a enxergar a seara sendo branca, pronta para a colheita, e você passa a mudar suas prioridades. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terceiro, os sinais e prodígios. Se a igreja começar a buscar a santificação do nome do Senhor, Deus, se agradar disso, Ele vai responder com sinais e prodígios. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, está escrito assim: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Deus prometeu que iria acompanhar a pregação do Evangelho com a manifestação desses sinais. E quando os sinais acontecem, irmãos, as pessoas são possuídas de temor. E as pessoas glorificam a Deus. Teve uma cura que Jesus fez, que o relato bíblico mostra como que as pessoas glorificaram a Deus. Eu vou ler somente um momento em que a Bíblia registra a alegria e o entusiasmo daquelas pessoas ao ver a cura e a manifestação do sinal. Tanto em Mateus, como em Marcos e em Lucas. O que é que aconteceu? Um homem foi levado à presença de Jesus, e ele era paralítico. E Jesus falou para ele: homem, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas algumas pessoas começaram a dizer: como pode? Só Deus perdoa pecado, como é que esse tal está perdoando pecado? Então Jesus disse: para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Obrigado. Glória a Deus. Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta-te e anda. Então, quando Jesus falou isso, em Mateus capítulo 9, versículo 8, assim está a narrativa bíblica acerca da reação da multidão. E ao ver essa cura, veja lá. Não precisa nem você ver, porque vai ser rápido, é um versículo só. Observe. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificou a Deus,
que dera tal poder aos homens. Foi o relato de Mateus. O relato de Marcos sobre o mesmo fato, ele fala com essas palavras: e levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, nunca vimos tal coisa. Já o relato de Lucas, em capítulo 5, ele fala, capítulo 5, versículo 25 e 26, e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então, quando a pregação do Evangelho é acompanhada de prodígios e sinais, as pessoas que presenciam esses prodígios e sinais enchem o coração de temor e de glorificação ao nome de Deus. Se nós temos visitantes na igreja e esse visitante presencia a cura, ele vai glorificar a Deus, e isso vai estar, irmãos, no coração de Deus, porque Deus deseja ser santificado o nome dele. Deus deseja que aquela pessoa que é tocada e entre na congregação, elas tenham uma demonstração desse poder, para que elas glorifiquem a Deus. Então, quando Deus encontrar uma igreja que começa a desejar, comece a entrar nessa sincronia e comece a se santificar, comece a fazer propósitos de oração, de consagração, de vigília, de buscar o Senhor no recôndito dos nossos quartos, quando ele começa a pegar intercessores na igreja, que começa a buscar pela santificação do Senhor, para que o Evangelho seja acompanhado de sinais, para que as pessoas fiquem atônitas, para que as pessoas fiquem esparramadas, admiradas, como acontecia nos tempos bíblicos, nós vamos ter afinidade de pensamento com Deus. E nós vamos poder reivindicar essas promessas e dizer para Deus: Deus, não é em função do meu ministério, não é em função da placa da Assembleia de Deus, mas é em função do teu nome, Senhor, que precisa ser santificado. Tem pessoas nessa cidade que precisam saber que o Senhor tem curado e transformado vidas, e que a tua mão está estendida para salvar. E tem pessoas que precisam entender e ver algum sinal para te glorificar. Então eu coloco aqui como um terceiro benefício de buscarmos a santificação no nome do Senhor, é a manifestação dos sinais. Porque Deus Ele quer, irmãos, manifestar sinais, Ele quer fazer. Tem um hino que diz assim: o muito que nós temos visto não passam de gotas daquilo que Deus quer e pode fazer. Aí ele fala: ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, águas que façam brotar a semente, o fruto de um avivamento. Então, de fato, irmãos, o que nós temos visto não passa de gotas daquilo que Deus quer e pode fazer. O que eu acho que falta para nós é o desejo ardente da santificação no nome dele. É a necessidade, porque a Bíblia diz: eu derramarei água sobre o sedento, eu manifestarei a mananciais de água que representa o Espírito Santo para aquela alma que estiver sedenta. Se eu e você estivermos sedento para que o nome dele seja santificado e começarmos a pagar o preço da oração, nós vamos ter respostas do céu, com sinais e prodígios, para que os homens, ao ver, glorifiquem a Deus, como foi nesse texto que nós lemos aqui. Glória a Deus. E o último benefício, irmãos, para concluirmos, é a nossa própria santificação. E eu quero ler, para terminar essa mensagem, Isaías capítulo 6, versículo 1. O grupo do louvor, se pudesse cantar o mesmo hino que cantou da outra vez que eu preguei essa mensagem, que é Grandes Coisas de Fernandinho, tem possibilidade? Pronto. Então, se vocês quiserem já se preparando. Isaías capítulo 6.
Nós queremos terminar no horário, conforme nos foi advertido. Mas, irmãos, deixa eu fazer uma contextualização antes de ler. Eu não vou nem ler todo o texto, mas deixa eu fazer uma contextualização. Isaías era sobrinho do rei Uzias. Isaías tinha livre trâmite entre o reinado de Israel naqueles tempos. E ele já era usado como profeta para profetizar. Mas foi diante da visão da santidade do Senhor. Foi quando ele teve a visão. Eu acredito que a maioria, todos vocês saibam essa visão. A Bíblia relata que ele viu o Senhor num alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha a visão que ele teve. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os rostos. Com 2 cobria seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Qual foi a sensação de Isaías, irmãos? A sensação dele foi de sucumbir, foi de falência do seu corpo, seus músculos não respondiam mais, ele sucumbiu e a respiração parece que estava desaparecendo do seu pulmão, ele ia caindo. Ele ia caindo na presença de Deus e dizendo: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem puro e habito no meio de um povo de puros lábios. Por que ele sentiu isso, irmão? Porque ele se deparou com a santidade de Deus. Glória a Deus. Então, quando nós começarmos a orar buscando a santificação do Senhor, nós vamos ter uma obra de transformação, de regeneração. Você vai começar a ver coisas na sua vida que Deus vai começar a mostrar. Isaías estava há muito tempo. Eu peço só um pouquinho de tempo antes de vocês começarem no instrumental, só um pouco de tempo. Isaías estava há muito tempo profetizando. Isaías estava há muito tempo pregando o Evangelho. Mas somente quando ele se viu diante da santidade do Senhor, ele viu a sua pecaminosidade, o quanto que ele era necessitado da graça divina. Tem obras na nossa vida de restauração para ser concluída, que só vai ser concluída não é você conversando com o pastor, não é você conversando com ninguém, só vai ser concluída quando você colocar sua face no chão, aos pés de Jesus, e começar a buscar a santificação do Senhor. A obra vai ser aperfeiçoada na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É o outro benefício que eu vejo, irmãos. Agora, observe, irmãos, para fechar a mensagem, e eu quero já introduzir o hino para os irmãos cantar. O que é que Isaías viu? Os serafins cantando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em outras palavras, os anjos lá no céu, isso é profundo, irmãos. Redobre sua atenção. O céu nesse momento está adorando a Deus dessa forma, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. A família do pastor Geraldo está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os filhos do pastor Cláudio vão se encher com a tua glória e vão dar testemunho da tua grandeza. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os netos do pastor Carlos são instrumentos teus, que eu vou começar, que o Senhor já começa a usar na sua escola para santificar o teu nome. Glória a Deus. Amém. Santo, Eu creio. Santo, Santo é o Senhor. A vida do obreiro é para a tua obra, para a tua glória, e onde ele colocar as suas mãos, o Senhor vai confirmar com sinais.
Então os céus, irmãos, estão adorando nesse momento em função da santificação do Senhor. Por isso, que quando eu comecei a pregar, eu pedi para você não apenas glorificar a Deus, não apenas dar aleluias, mas você começar a dizer isso na sua vida: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o teu nome seja santificado na minha casa, seja santificado na minha vida, seja santificado na minha casa, na minha família. E esse hino nos ajuda a fazer isso. Esse hino, ele diz assim, só um minuto: Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém, Senhor, é como Tu, ninguém é como o nosso Deus. Então, irmãos, quando a igreja busca a santificação do nome do Senhor, quando a igreja busca a adoração do nome do Senhor, quando a igreja busca exaltar o Senhor, colocar o Senhor como alto e sublime, como soberano, como dono das famílias, Satanás tem destruído casamentos, Satanás tem destruído jovens, mas esses jovens não pertencem a Satanás, mas pertencem a Ti, Senhor. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Deus desse povo. Nós proclamamos sobre nossa cidade salvação, cura, libertação. Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus da minha família. Senhor, Satanás tem destruído meus sobrinhos, minhas tias, mas Senhor, eu não aceito. Eu proclamo salvação, eu proclamo que o Senhor é o Deus dele, eu proclamo que o Senhor vai ser glorificado na vida deles. Quando você começa a orar, interceder, exaltar a grandeza de Deus, pode esperar. Glória a Deus. Que grandes coisas vão vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Por quê? Porque você tocou no coração de Deus. Porque você entrou na frequência do coração de Deus. Porque o seu coração começou a pulsar no ritmo do coração de Deus. E conforme os serafins estão adorando lá em cima e santificando o nome do Senhor, se você entrar nessa frequência, se você dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, a quem eu enviarei? Deus quer ser glorificado. Deus tem uma obra grande para fazer. E Ele vai perguntar: a quem enviarei? Se você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, conta comigo. A partir de hoje eu vou buscar a Tua face, para que o Teu nome seja santificado na minha família, na minha igreja, na minha cidade. Conta comigo, Senhor. Espere grandes coisas da parte de Deus. Grupo novo. Podeis ficar em pé. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados.